Amém, irmãos, bom dia. Hoje estamos aqui para desfrutar do alimento diário. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Estamos na semana 4, terça-feira. O título do dia é Fazemos parte do braço do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Então, aqui no começo da leitura, o irmão traz, que nós não tivemos nenhuma participação na obra do Pai. No sentido de que nós não nos reunimos com Deus para discutir sua vontade, suas decisões, porque a vontade do Pai, a vontade de Deus, ela é soberana e ela será executada, né? Então, nós não temos participação de decisão ou de pensar em como mudar isso, porque isso não tem como mudar. É uma vontade soberana do nosso Senhor. E então, nós não participamos do que o Espírito faz, né? Então, no sentido de milagres, sinais, prodígios, todas as coisas sobrenaturais que nós vemos, nós não temos participação, né? O poder do Espírito que faz com que essa obra execute, ela é um poder que provém do Filho, de Cristo, né? Então, se nós não temos participação nessa execução, onde é que nós entramos, né? Então, daí aqui o irmão traz que a igreja participa no Filho e a igreja está em Cristo. Ó Senhor Jesus, então se todas essas coisas acontecem por meio do Espírito, que é o próprio Cristo, então nós como homens não participamos e não temos capacidades. Mas a igreja está em Cristo. Então, se não houvesse, irmãos, a morte, a ressurreição, né, do Senhor, não teria como isso acontecer, de estarmos inseridos nele, né? Foi graças a isso que nós fomos abençoados em poder participar do corpo de Cristo, Senhor Jesus. E como participantes, né, da obra do Filho, nós precisamos compreender e nos atentar a essa porção, né, que é a porção da vontade do Senhor. A gente tem que sempre ficar repensando, nossa, será que eu tenho compreensão da vontade do Senhor? E é que fala, o Filho é muito sensível à vontade e ao anelo do Pai. E o que Cristo fez em sua relação com o Pai? Ele foi a própria sabedoria, né? Aqui em Provérbios 8:12 fala, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ó Senhor Jesus, nós vemos aqui que o Filho é a palavra, né? E ele era a própria sabedoria de Cristo. Então, quando ele emitia sua voz, né? Essa voz, ela saía como um comando, e o Espírito executa a obra, né? Senhor Jesus. E é daí que provém esse poder. E é por isso também, irmãos, que o Filho é comparado ao braço do Senhor, que ele está ali, sempre pronto para executar a vontade do Pai, né? Senhor Jesus. E aí, para atender a vontade do Pai, o Filho, né, o Senhor Jesus, se dispôs a se rebaixar, ele tornou-se homem, se humilhou ali, foi à terra, morreu por nós, tudo pelos nossos pecados, né? Por cada um de nós. Então, nós não temos, de fato, parte na execução da obra de redenção. Mas, daí para frente, de agora em diante, após a igreja ser gerada, nós entramos em ação, né? Então, devemos buscar, dia a dia, compreender o sussurro do Pai. Buscar entender ali, nós estamos diariamente recebendo uma porção da palavra, essa porção que é para esse momento, né? E nela é que nós temos que captar o sussurro do Pai, o que o Senhor está nos falando, né? E qual que é o nosso papel? É juntamente com o Filho fazer prosperar a vontade do Pai, né? Senhor Jesus, então, é uma busca diária que temos que fazer, de compreender, nos atentar ao que o Senhor está nos falando, e colocar em ação de fato, né, irmãos? Que no final fala, sejamos rápidos em nossa função de fazer prosperar a vontade do Pai na terra. Não espiritualizemos demais aquilo que é prático. Fazemos parte do braço do Senhor na terra, então pratiquemos essa palavra.
Jesus é o Senhor.